problemas parecem não ter solução, quando mágoas inundam o teu coração, alguém que atende a tua oração, Jesus Cristo, o Mestre Senhor. Ele é dono da chuva, do sol e do ar, é Senhor da alegria, da dor, do chorar. Ele é dono dos montes, do céu e do mar, é Senhor das crianças, das preces, dos hinos. Ele é meu e também teu Senhor. Ele é o caminho, a verdade e a luz. Abra o teu coração e recebe a Jesus. Tua vida é Cristo, que agora conduz, pois é Ele, teu Mestre Senhor. Ele é dono da chuva, do sol e do ar, é Senhor da alegria, da dor, do chorar. Ele é dono dos montes, do céu e do mar, é Senhor das crianças, das preces, dos hinos. Ele é meu também teu Senhor. Como é bom caminhar nesta luz, nesta paz. Ele vive pra sempre, Ele me satisfaz. Eu sou dele e a vida que Ele me traz é segura, pois Ele é Senhor. Ele é dono da chuva, do sol e do ar, é Senhor da alegria, da dor, do chorar. Ele é dono dos montes, do céu e do mar, é Senhor das crianças, das preces, dos hinos. Ele é meu e também teu Senhor. Se tiver alguém doente, que ele seja visitado por ti, Senhor. Aumenta a fé no coração de cada um de teus filhos diariamente. Fica conosco, Senhor, neste culto, dá sabedoria e direção ao nosso pastor que vai nos trazer a mensagem. Fica conosco, Pai, perdoa os nossos pecados. Pois tudo te peço e te agradeço, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Em Apocalipse, capítulo 11, nós leremos do versículo 15 até o 17. Diz assim a palavra do Senhor. O sétimo anjo tocou sua trombeta e surgiram no céu fortes vozes que diziam: o reino do mundo passou a ser do nosso Senhor e de seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos que estavam assentados em seus tronos diante de Deus, prostraram-se sobre o rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste teu grande poder e começastes a reinar. Porque ele fala sobre quando o anjo do Senhor tocou a sétima trombeta e surgiram fortes vozes nos céus que diziam que o reino do mundo passou a ser do Senhor e de seu Cristo. Nós, como igreja, nós, como corpo de Cristo, anunciamos o retorno do Senhor. Nós somos mensageiros do reino de Deus. Nós profetizamos e aguardamos ansiosos o retorno do Senhor, para buscar a sua igreja,
para estabelecer definitivamente o seu reino aqui na terra entre nós. E aí nós poderemos, juntamente com os 24 anciãos, um dia exaltar e glorificar o Senhor, dizendo: graças te damos, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir, aquele que é o Alfa, que é o Ômega, aquele que reina para todo sempre. E nós, como igreja, somos uma igreja profética, uma igreja que anuncia, que proclama com fé, com convicção, que esse dia se aproxima. Portanto, para isso precisamos estar nos preparando para o retorno do Senhor. Para isso nós reservamos um tempo da nossa vida para buscar a palavra de Deus, para orar, para nos consagrarmos, para cultuarmos ao Senhor. E é isso que nós estamos fazendo nessa manhã, nos preparando para o dia do retorno do Senhor, nos preparando para o dia no qual nós, juntamente com os 24 anciãos, prostrados diante do Senhor, declararemos com fé: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Que esse seja o desejo do teu coração, que essa seja a ênfase da tua esperança, profetizar e anunciar o reino do Senhor aqui na terra. Que Deus te abençoe nessa manhã, que você seja edificado, que o Espírito Santo de Deus fale ao teu coração, que você possa transbordar para a esquerda, para a direita, para frente, para trás, para que todos aqueles que estejam ao teu redor sejam alcançados pela graça do Senhor. Logo de manhã quero te buscar, tua voz ouvir, teu amor sentir, estender as mãos para te louvar, derramar meu coração sobre o teu altar, pois tu sabes bem tudo quanto há em mim, e vou te seguir e te amar até o fim. E no fim do dia, quando o sol se for, te adorarei, te darei louvor, mesmo escura a noite, brilha a tua luz, em teus braços eu descanso, meu Senhor Jesus, pois tu sabes bem tudo quanto há em mim, e vou te seguir e te amar até o fim. Logo de manhã quero te buscar, tua voz ouvir, teu amor sentir, estender as mãos para te louvar, derramar meu coração sobre o teu altar. Deus, muito obrigado porque chegamos até o dia de hoje pela tua infinita graça e bondade. E é confiando nessa graça, nessa bondade, nessa misericórdia que se renova a cada dia, é que nós te pedimos, ó Deus, que todos aqueles anseios que têm muitas vezes permeado o nosso coração, e no coração talvez de alguns tem tomado conta
por causa das dificuldades ou por causa do momento que estamos vivendo, eu peço que a tua mão graciosa, Senhor, nos alcance e o teu olhar de amor possa nos contemplar, ó Deus, de um modo que venhamos a nos sentir abraçados e cuidados por Ti todos os dias. Que ninguém aqui saia fragilizado nessa manhã, que ninguém comece uma semana, ó Deus, pensando que não está sendo assistido por Ti. Pelo contrário, a que todos aqui venham ter ciência que tudo que acontece, de tudo aquilo que estamos vivendo é debaixo do teu querer e da tua vontade, não tem nada que escape a isso. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa estar cuidando dos enfermos, que o Senhor possa estar cuidando das pessoas que estão feridas, magoadas, machucadas por algum tipo de aflição emocional, por aquelas pessoas ou amigos nossos que estão vivendo um momento de depressão, por aquelas pessoas que estão vivendo um momento de escassez. Deus, tenha misericórdia e distribua o teu amor e a tua graça no seio de cada família aqui representada e de todos aqueles que nós conhecemos e que têm sido alvo das nossas orações. Entra, ó Deus, com o processo de restauração familiar, no processo, ó Deus, de reconstrução em todos os campos que estão sendo afetados de alguma forma nesse momento que estamos vivendo. Que em nome de Jesus, Senhor, o Senhor venha nos proporcionar um estilo de vida melhor, um estilo de vida onde o cristianismo que o Senhor nos ensinou possa ser colocado em prática verdadeiramente. Nos ensina, ó Deus, a sermos homens melhores, a termos as nossas vidas preenchidas pelo Deus que mora conosco, pelo Deus que vai tabernacular conosco 24 horas do dia, que venhamos a ter a noção e a compreensão e a profundidade do que é ter um Deus que se relaciona com a sua criatura em tempo integral. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor cuida do nosso espiritual, mas cuida também do homem de um modo todo. Muito obrigado por tudo. Nessa manhã, toda a honra, toda a glória, toda a majestade seja dada ao Senhor por tudo aquilo que nós estamos vivendo. Em nome de Jesus. Amém. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue.
que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Meus irmãos, eu convido vocês a abrirem as suas Bíblias no profeta Isaías. Profeta Isaías, no capítulo 64. Eu quero estudar esse texto com vocês. É um texto que eu gosto muito, um texto que eu me identifico muito. Já preguei ele várias vezes, né? E um dos meus professores de teologia disse que um sermão ele só é muito bem pregado depois que você prega ele pela, sei lá, acima de 50 vezes, ele já é um ótimo sermão. Eu não cheguei a isso ainda em Isaías, mas estamos caminhando. E antes também eu gostaria de pedir à igreja que lembrasse em oração, colocasse em oração a vida da minha sogra. A minha sogra está com câncer. Na terça-feira agora ela fará uma cirurgia, né, para remoção, e que Deus possa usar também a vida dos médicos ali, que ela possa receber a cura, né? Que o Senhor estenda as mãos de graça, misericórdia e poder sobre a vida dela, liberando a cura. Esse tem sido o nosso desejo. Amém? Bom, eu convido você então a ler o texto comigo, Isaías 64, do verso, a partir do verso 1. Ó, se fendesses os céus e descesses, se os montes tremessem na tua presença, como quando o fogo inflama os gravetos, como quando faz ferver as águas para fazeres notório o teu nome aos teus adversários, de sorte que as nações tremessem da tua presença. Quando fizestes coisas terríveis que não esperávamos, desceste, e os montes tremeram à tua presença. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu Deus, além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Sais ao encontro daquele que com alegria pratica a justiça, daqueles que se lembram de ti nos teus caminhos. Eis que te iraste, porque pecamos. Por muito tempo temos pecado, e havemos de ser salvos, mas todos nós somos como um imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebata. Já ninguém há que invoque o teu nome, e se desperte e te detenha, porque escondeste de nós o teu rosto, e nos consomes por causa das nossas iniquidades. Mas agora, ó Senhor, tu és o nosso Pai, nós somos o barro, tu és o nosso oleiro, e todos nós obra das tuas mãos. Não te enfureças tanto, ó Senhor, nem perpetuamente te lembres da nossa iniquidade. Olha, pois, nós te pedimos, todos nós somos o teu povo. As tuas santas cidades tornaram-se em deserto, Sião em ermo, Jerusalém está assolada. O nosso templo santo e glorioso, em que nossos pais te louvavam, foi queimado a fogo. Todas as nossas coisas preciosas se tornaram em ruínas.
conter-te-ias tu ainda, ó Senhor, sobre estas calamidades? Ficarias calado e nos afligirias sobremaneira? Amém, meus irmãos. Bom, eu trago como tema para esta mensagem um clamor pela presença manifesta de Deus. E eu acho que no período desta pandemia, nós estamos meio que... Talvez o fato de estarmos afastados do templo, não é o caso da Igreja Batista Alto da Lapa, porque vocês têm feito o culto de vocês de forma virtual, mas muitas igrejas não estão tendo seus cultos e, com isso, as pessoas estão se distanciando de Deus. Eu tenho conversado com muitos cristãos e muita gente tem falado para mim da falta da presença de Deus. E aí, quando eu pergunto assim, mas por que você tem sentido essa falta da presença de Deus? Ah, porque eu não estou mais indo ao templo, eu não estou indo mais ter comunhão com os meus irmãos. E as pessoas, elas estão vinculando a presença de Deus a um templo. A maioria dos templos estão fechados, isso é verdade. Nós estamos nos resguardando por conta de uma pandemia. Mas nós necessitamos de buscar a presença de Deus, mesmo que o templo esteja fechado. E o interessante é que Isaías começa a sua oração dizendo o seguinte: Senhor, eu preciso da tua presença. Então, abra os céus e desça com a tua presença. Queridos, nós vivemos dias difíceis e nós necessitamos da presença manifesta de Deus em nossas vidas. É interessante que o profeta Isaías, num profundo clamor pela intervenção sobrenatural de Deus na vida do seu povo, ele clama dizendo: Senhor, abra os céus e desça. Você e eu temos essa necessidade da presença de Deus em nossas vidas. É claro, o desejo de estarmos, como eu vi os irmãos falando, o desejo de estarmos no templo, reunido, congregando, a falta, às vezes, de um abraço de um irmão, a gente tem esse desejo, essa necessidade, mas nós precisamos orar e pedir para que Deus intervenha com a sua presença e que Ele desça com a sua presença. E é interessante que nesse texto Isaías está sedento pela presença manifesta de Deus. Como é que tem estado o seu coração nos dias de pandemia? Nós temos o desejo de ir ao shopping, nós temos o desejo de ir ao parque, nós temos o desejo de ir para a Olímpia, né, pastor? Temos esse desejo de diversão. Outro dia saí com a minha esposa e, por uma necessidade, né, nós tivemos que sair para fazer algumas compras e ela disse para mim: estou com desejo de irmos na 25 de março. Nós temos os nossos desejos. Mas no momento de pandemia, nós sempre necessitamos da presença de Deus, mas neste momento nós necessitamos mais ainda, queridos. Isaías, então, está sedento pela presença manifesta de Deus. Isaías estava plenamente consciente de que nenhum poder na terra e nenhum recurso dos homens poderia trazer alento para o seu povo, a não ser a presença de Deus. E nós necessitamos dessa presença hoje. Essa é também a necessidade da igreja hoje. Não nos contentamos com templos bonitos, não nos satisfaz termos um bom orçamento financeiro, embora com a pandemia a gente vem passando por momentos, muitos, né, de dificuldades. Não é suficiente termos pessoas influentes na sociedade frequentando as nossas igrejas. Somente a presença manifesta de Deus pode levar-nos para uma vida maiúscula e superlativa. Somente a presença de Deus é que nos preenche. Somente a presença de Deus pode encher-nos de entusiasmo espiritual. E nesse momento de pandemia, falta entusiasmo espiritual. Falta o compromisso de buscarmos ao Senhor até mesmo em nossos lares. Quantas vezes você tem orado ao Senhor na sua casa? Quantas vezes você tem buscado ter esse relacionamento com Deus aí no teu lar? Nós precisamos orar mais. Nós precisamos ter esse coração como o coração de Isaías,
sedento pela presença de Deus. E Isaías aqui não está preocupado com o que o povo está vivendo naquela época, porque havia uma apostasia, havia um esfriamento espiritual, mas ele estava preocupado com uma coisa só. Ele estava preocupado com a glória de Deus. Pode ver comigo no verso 2. Como quando o fogo inflama os gravetos, quando faz ferver as águas para fazeres notório o teu nome aos teus adversários. Isaías aqui não estava indicando nada para ele. Ele está preocupado com a glória de Deus. Ele está preocupado com o nome de Deus. E ele tem esse grande desejo da manifestação de Deus, não somente na sua vida, mas na vida do povo de Israel. E nós temos que ter esta busca. Com isso, queridos, no decorrer desse sermão, eu quero destacar 3 verdades importantes. A primeira delas, o clamor pela presença de Deus só pode partir de corações sedentos por Deus. O nosso coração tem que estar sedento por Deus, tem que estar sedento em agradar a Deus. Havia um tempo que nós ouvíamos, eu cresci ouvindo que nós vivemos a época da graça. Eu posso pecar porque Deus é misericordioso e hoje eu vivo na época da graça. Isso, ao mesmo tempo que é uma verdade, é uma mentira. Porque hoje nós estamos vivendo um momento que chamamos de hipergraça ou graça barata. As pessoas confundem a graça de Deus como um Deus bonzinho que enviou Jesus para morrer pelos meus pecados, por isso eu posso pecar à vontade, porque Deus é gracioso e misericordioso e Ele me dá perdão. Isso é hipergraça. A graça, ela é de graça, mas ela não foi barata. Jesus pagou um alto preço por isso. Deus nos amou tanto ao ponto de enviar Jesus, de manifestar a sua graça, para que nós pudéssemos ter acesso à sua presença. Porque nós, por conta do pecado de Adão, nós havíamos brigados com Deus e nós não tínhamos acesso à presença de Deus. Então, através dessa graça, dessa maravilhosa graça, Deus envia Jesus, Jesus vem, passa por este mundo, sofre em nosso lugar, é julgado, as nossas culpas, e aí nós vivemos na graça, e não na hipergraça. E quando nós vivemos realmente a graça, nós temos o desejo de um clamor pela presença de Deus. Mas isso só pode partir realmente de corações que tenham sede de cumprir a vontade de Deus. A igreja contemporânea, ela tem sede de muitas coisas, mas ela está apática pelas coisas de Deus. Substituímos o Deus das bênçãos pelas bênçãos de Deus. Nós substituímos o Criador, o doador. Nós construímos muitas vezes a nossa própria Torre de Babel e ficamos ali celebrando aquele monumento. E o profeta aqui, ele está desejoso não das bênçãos, não da criatura, não das coisas, mas ele está desejoso pelo doador, pelo Criador e pelo dono das bênçãos. Em vez de buscarmos incansavelmente a glória de Deus, nós buscamos as glórias dessa terra. É até verdade que, por conta da pandemia, nós temos visto, eu vejo diretamente nas redes sociais, até mesmo no status do WhatsApp, as pessoas agora elas estão olhando para os céus, elas estão tirando fotos no final do dia, o céu meio avermelhado, o céu menos poluído, e nós admiramos essas coisas. Mas nós precisamos admirar o céu, olhar para o céu e fazer esta oração: Senhor, abra os céus e desce com a tua presença, porque é disso que eu preciso nos dias de hoje. Eu não preciso de mais nada a não ser da tua presença.
O que a igreja precisa nos dias de hoje é de um reavivamento espiritual. E eu tenho conversado com alguns pastores e eu tenho uma certa preocupação, porque assim que acabar essa pandemia, os pastores e líderes vão ter uma certa dificuldade em trazer as suas ovelhas, os seus membros de volta para as suas igrejas. Porque com a pandemia, nós temos visto um esfriamento espiritual. Mas nós precisamos ter a presença de Deus para que realmente haja um avivamento ou um reavivamento. E o avivamento da igreja é a nossa maior e mais urgente necessidade nos dias de hoje. O avivamento, porém, acontece quando os céus se fendem e Deus desce com a sua presença manifesta. Senhor, rasgue os céus, fenda os céus, abra os céus e desça com a tua presença, porque o meu coração está desejoso por isso. O avivamento acontece quando a igreja anseia por Deus como um sedento clama por água e como a terra seca anseia por chuvas torrenciais. Deus possa despertar o nosso coração dessa inércia espiritual, que Deus nos acorde desse sono da morte, porque é tempo de buscarmos ao Senhor, é tempo de voltarmos para Deus de todo o nosso coração. Deus é espírito, e ele procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. A segunda verdade que nós podemos aprender com Isaías 64. O clamor pela presença de Deus tem o propósito de sermos inflamados pelo fogo divino. Nós precisamos ter fogo em nossos corações, e não um fogo como a gente vê no meio pentecostal, não é isso que eu estou querendo dizer. Nós precisamos ter o nosso coração ardendo pela presença de Deus, para buscarmos, temos esse desejo do fogo divino, que esse fogo possa inflamar o nosso coração. O profeta Isaías clama pela presença de Deus porque tem consciência da necessidade de ser aquecido pela presença manifesta de Deus, como os gravetos são inflamados pelo fogo. É somente a presença do Espírito Santo em nossas vidas que nos traz esse fogo e que nos aquece o coração. Quando o Espírito Santo desceu no Pentecostes, pousou sobre cada um deles como línguas de fogo. O fogo ilumina, o fogo aquece, o fogo purifica e o fogo alastra. Nós precisamos urgentemente rogar a Deus para que Ele fenda os céus e Ele venha sobre nós a nos inflamar, aquecer e despertar a nossa vida para termos então esse entusiasmo espiritual. E a presença de Deus só se manifesta através de duas coisas em nossas vidas. Através de uma vida de oração. Senhor, a minha súplica, o meu clamor, abra os céus, desça sobre mim, desça sobre a minha casa, desça sobre a minha igreja, desça sobre a minha família. Faz o teu nome ser notório na minha vida, faz o teu nome ser notório em todos os lugares, faz o teu nome ser notório no mundo, Pai. E a segunda forma de termos é quando nós temos compromisso com este livro, com esta palavra. Quando eu tenho também o desejo, não só de deixar a minha Bíblia aberta no Salmo 23, ou 91, ou qualquer outra passagem, mas eu tenho o desejo de que Deus venha falar comigo, porque não adianta eu orar, Senhor, abra os céus e desça, mas isso aqui está fechado. Eu não vou ouvir a voz de Deus falar comigo. Nós temos a necessidade da presença de Deus, nós temos necessidade de ouvir a voz de Deus, mas não fique aí pensando que Deus vai mandar um vento, uma voz qualquer falar ao teu coração. Ele até pode fazer isso. Ele é Deus, Ele é soberano. Mas Ele deixou a sua palavra revelada para nós. E a Bíblia fechada, ela é um livro qualquer. Nós precisamos, então, ter um clamor pela presença de Deus, porque o clamor pela presença de Deus tem o propósito de sermos inflamados pelo fogo divino. E você quer ser inflamado pelo fogo divino? Leia as Escrituras Sagradas. E
você com certeza será inflamado. O avivamento acontece quando nós temos um compromisso com a palavra de Deus. Se nós olharmos a vida de alguns homens, a exemplo de Lutero, o justo viverá pela fé. Estou falando de um monge, de um homem que teve contato com as Escrituras, mas a voz de Deus ainda não havia ecoado no seu coração. E quando, de fato, Lutero começa a ter um compromisso com as Escrituras e que ele começa a se deleitar nas Escrituras, ele entende, opa, não são as indulgências, não é o Papa, é a fé. Deus começa a inflamar o coração de Lutero. Nós vemos a vida de Spurgeon, quando ele entra numa capela metodista, e ali um simples homem que não tinha habilidade nenhuma com as Escrituras, ele começa a pregar e Spurgeon começa a ser inflamado pelo fogo divino. E nós vemos hoje a história dizendo que Spurgeon é o príncipe dos pregadores. O fogo divino inflamando a vida de Spurgeon. Queridos, não basta nós fazermos a obra de Deus. Nós precisamos ter o coração aquecido pelo fogo divino. Não basta honrar a Deus com os seus lábios, é preciso ter o coração derramado na presença de Deus. Falta vitalidade espiritual em nossas vidas, falta vida em nossos cultos, falta aquela alegria indizível e cheia de glória em nossa adoração, e falta calor espiritual em nossas orações. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas e que Ele possa fender os céus e descer com a sua presença para despertar os nossos corações. A terceira verdade que eu quero compartilhar com vocês. O clamor pela presença de Deus tem como propósito a vindicação da própria glória de Deus. Você não foi feito para a sua própria honra ou para a sua própria glória. Nós fomos criados para a glória de Deus. Nós fomos criados para adorar a Deus. Nós fomos criados para louvar a Deus, para exaltar o seu santo nome. E é interessante que quando nós adoramos ao Senhor, quando nós cultuamos ao Senhor, não é que Deus vai se tornar maior do que Ele já é. Eu quero dizer para você que Deus não precisa da tua adoração. Deus não precisa do teu louvor. Deus não precisa do teu culto. Deus não precisa de nada disso. Mas há uma diferença. Ele deseja ser cultuado, ele deseja ser louvado, ele deseja ser exaltado, e ele colocou a adoração nos nossos corações. É só a gente olhar para as outras religiões. Toda religião venera um Deus. Todo religioso tem a necessidade de adorar a um Deus. E Deus colocou isso no coração do homem. Mas quando nós clamamos pela presença de Deus, só tem um único propósito: a vindicação própria da glória de Deus. Deus é soberano. E nós devemos honrá-lo de acordo com o que ele tem colocado nas nossas vidas e no nosso coração. E vou mais, além. Nós devemos exaltá-lo não por aquilo que ele tem feito em nossas vidas, mas por aquilo que ele tem. Até um cântico que diz: eu não adoro pelo que ele faz, eu adoro pelo que ele é. Isso tem que se tornar uma verdade, porque Isaías aqui, ele clama a Deus com o propósito da vindicação da glória de Deus. Isaías ora para que os céus se fendam e clama pela presença manifesta de Deus, não apenas para que o povo seja despertado, mas também para que as nações reconheçam a glória de Deus e temam o seu nome. O avivamento é uma vindicação pela glória de Deus. Quando Deus abre os céus, quando Deus fende os céus e desce para inflamar a igreja,
a glória de Deus se manifesta entre as nações e os inimigos de Deus temem o seu glorioso nome. Volta comigo lá em Isaías 64, verso 2. Quando o fogo inflama os gravetos, quando faz ferver as águas para fazeres notório o teu nome aos teus adversários, de sorte que as nações tremessem na tua presença. Olha que glorioso. Isaías, ele quer que a presença de Deus se faça notório, não somente no meio do povo de Israel, mas que o nome de Deus também possa fazer-se notório em todas as nações, inclusive na presença dos adversários, inclusive na presença dos inimigos de Deus. E por isso nós precisamos, queridos, nos dias de hoje, o que nós temos mais necessidade é desta presença genuína. Quando a igreja perde o seu vigor espiritual, quando seus cultos se tornam apáticos e cheios de formalidade, quando as brasas vivas se cobrem de cinza e os crentes se tornam apáticos, abandonando o seu primeiro amor, o mundo se insurge contra Deus para zombar o seu santo nome. Nós temos visto algumas pessoas zombando, não dos cristãos genuínos, mas de certa forma acabam zombando no contexto geral dos crentes. Cadê os pastores que fazem milagre? Cadê o Deus dos crentes? Recentemente faleceu uma cantora gospel e colocaram nos comentários: cadê o Deus dessa mulher? Por que ele não a curou? Cadê? Cadê o Deus dos evangélicos? Deus não está preocupado com isso. Ele está preocupado com a sua própria glória. Ele está preocupado com o seu nome. Mas hoje é tempo de clamar pela visitação extraordinária de Deus para que ele desça, para que os céus se abram e ele desça a fim de que os seus inimigos temam o seu santo nome. O avivamento acontece na igreja, mas ele transborda, ou ele deve transbordar para o mundo. Quando Deus inflama o seu povo, o mundo reconhece que o nosso Deus é o único Senhor e teme o seu nome. Que você possa, através dessa palavra, dessa mensagem, entender que nós temos essa necessidade de buscarmos mais a presença do Senhor. Volto a afirmar que grandes avivamentos, grandes reformas aconteceram quando homens de Deus buscaram o Senhor na sua palavra e buscaram a Deus em oração, e a presença de Deus se manifestou. Nós podemos ver esses mais de 500 anos da Reforma Protestante, quando Deus usou tanto Lutero, Calvino e outros homens, houve a presença manifesta de Deus. E nós temos essa necessidade. Quando nós olhamos para a vida de Paulo, quando Jesus chama Paulo, o Espírito Santo inflama o coração de Paulo, e nós podemos ver que maiormente Deus a vida daquele homem pecador, perseguidor, transforma a vida dele e o evangelho chega até nós. Sabe por quê? Porque Deus rasgou os céus e desceu com a sua presença. Que seja esse o teu clamor, que seja essa a tua súplica, que seja essa a tua petição. Senhor, abra os céus e desça com a tua presença, porque é isso que eu necessito. É esse o desejo do meu coração. E, queridos, não somos somente nós que temos essa grande necessidade. O mundo tem a necessidade da presença manifesta de Deus. Que você possa colocar nas tuas orações, que você possa fazer essa oração suprema, assim como Isaías nos ensina aqui. O começo da tua oração possa ser assim: Senhor, olha para nós, fenda os céus e desça. Esse é o desejo do meu coração e é isso que eu quero compartilhar com vocês nesta manhã. Que Deus possa abençoá-los
em nome. Amém. Senhor, porque o Senhor é um Deus que fala. Obrigado, ó Deus, pela vida do irmão Cléucio, que esteve juntamente conosco, compartilhando da tua palavra, daquilo que o Senhor tem colocado no seu coração. Deus, e que de fato esse avivamento genuíno, ó Deus, que os nossos corações sejam aquecidos pelo teu Santo Espírito, apesar do distanciamento social, que possamos usufruir da tua presença dia após dia, ó Deus, nos alimentando da tua palavra, ó Deus, reservando um tempo de oração, de consagração na tua presença. Glorifica o teu nome, Senhor. Glorifica o teu nome nesse tempo. E para isso, Pai, usa as nossas vidas, porque queremos ser sinais do reino de Deus, do teu reino aqui nesse tempo. Que o infinito amor de Deus, a graça transbordante do Senhor Jesus e as doces consolações do Espírito Santo seja com a tua igreja e com o teu povo espalhado pelo mundo, hoje e sempre. Amém.